Dos manicômios aos palcos. Olha, a gente começa hoje com essa frase porque, sinceramente, que outra frase poderia resumir uma virada de jogo tão radical? Nenhuma, né? É um impacto imediato. Exato. Nós recebemos um conjunto de materiais, o portfólio de Jordan Lessa, que é escritor, palestrante, e a nossa missão aqui é tentar entender uma coisa: como é que se constrói uma vida de impacto e reconhecimento a partir do ponto, assim, mais baixo que um ser humano pode chegar? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? O que transforma essa dor toda em combustível? E o que os materiais já indicam logo de cara é que a resposta está na forma como a história é contada. Isso aqui não é um currículo, sabe? Uma lista de feitos. Não mesmo. É uma narrativa. Cada prêmio, cada palestra, cada livro parece ser um capítulo de uma história maior, que gira em torno de duas palavras que aparecem o tempo todo: missão e gratidão. É como se ele tivesse criado um método, sabe? Para transformar o caos em propósito. Um método. Gostei disso. Então, vamos tentar montar esse quebra-cabeça. Quem é essa figura? A primeira coisa que salta aos olhos nos materiais é que a lista de primeiras vezes dele é gigante. É impressionante. Ele foi o primeiro guarda municipal transgênero da cidade do Rio de Janeiro. Uma instituição, vamos combinar, super tradicional. E só isso já seria uma história e tanto. Quebrar uma barreira dessas Nossa, é algo por uma vida inteira. Pois é, mas o que vem depois é que define o jogo. Exatamente. Porque não demorou nada e ele já estava criando o primeiro programa de diversidade dentro da própria Guarda Municipal. Isso me parece incrivelmente rápido, ousado. Muito ousado. Ele mal chegou e já estava, reescrevendo as regras do jogo. É uma audácia que diz muito sobre a missão dele. Muitos que quebram barreiras se contentam em ser o primeiro. É como se pensassem: bom, meu trabalho aqui está feito. Ele claramente pensou o contrário. Meu trabalho está apenas começando. E tem um detalhe nos materiais que a gente não pode deixar passar. Qual? A idade dele, 57 anos. A gente está falando de alguém que fez sua transição e construiu essa carreira pública numa época em que a discussão era assim, muito menos visível, quase subterrânea. É verdade. A resiliência necessária para fazer isso nos anos 90 ou 2000 é de outra ordem de magnitude, sabe? Isso coloca o tamanho do pioneirismo dele em outra perspectiva. Totalmente, isso muda a perspectiva toda. E esse pioneirismo ganha um palco nacional, literalmente, quando ele é escolhido para conduzir a tocha olímpica em 2016. Nas Olimpíadas do Rio. Na primeira Olimpíada aqui no Brasil. De repente, aquela luta que era institucional, interna, vira um símbolo transmitido para milhões de pessoas. Mas para chegar nesse pódio, a jornada foi brutal. E os materiais não escondem isso. Pelo contrário, eles colocam a dor no centro da narrativa. Não é algo a ser superado e esquecido, mas a própria fundação de tudo. Sim, tem um depoimento de uma médica, Márcia Rachid, que é muito direto. Ela fala que o Lessa enfrentou violências de todos os tipos, desde muito cedo. Física, sexual, mental. É muito pesado. E a descrição da palestra principal dele, chamada Missão Vencer, usa termos como internações compulsórias em manicômios e rejeição social. É o fundo do poço. Sim. E no meio desse inferno surge uma frase que ele estampa na capa dos livros, quase como um grito de guerra. Nós não nascemos para ser um nada. E aqui entra o que talvez seja o elemento mais surpreendente e para alguns até contraintuitivo de toda essa história. Qual é a ferramenta que ele apresenta como a chave para sair desse lugar? Não é a raiva, não é a vingança, é a gratidão. O portfólio descreve a gratidão como a ferramenta de transformação pessoal dele. É impressionante isso. Eu confesso que, lendo sobre os traumas, essa foi a maior virada no roteiro para mim. Como alguém que passou por tudo isso adota a gratidão como filosofia? É a pergunta que eu me fiz. A palestra dele, segundo a descrição, se propõe a ensinar o público a ressignificar a dor e a usar os obstáculos como trampolins para o sucesso. O que pode soar meio... Parece papo de coach, né? Mas quando você lê o contexto de onde ele veio, a frase ganha um peso completamente diferente, não acha? Totalmente. Perde a superficialidade. A mesma Márcia Rachid diz que o Lessa ensina como a gratidão
pode transformar o que seria terrível em novas e melhores experiências. A palavra-chave é transformar. Exata. A chave aqui é a palavra transformar. Não é ignorar, não é fingir que não doeu, é um processo quase alquímico de pegar o chumbo da violência, do abandono e de alguma forma transformar em ouro. É uma psicologia de sobrevivência extremamente sofisticada. E essa construção, essa alquimia que você mencionou, ela se tornou tão sólida, tão visível, que as instituições começaram a notar. Uhum. Não foram só as pessoas impactadas pelo livro dele, mas o sistema oficial, o establishment, que começou a dizer, espera aí, tem algo aqui que a gente precisa reconhecer. E o mais interessante é quem começou a reconhecer. A diversidade dos prêmios conta uma história por si só. Conta mesmo. Vamos ver, de um lado você tem prêmios que a gente até esperaria ligados a direitos humanos, né? Certo. Ele ganhou o prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos na categoria Visibilidade Trans e uma homenagem da Alerj sobre cidadania, direito e respeito à diversidade. Faz todo sentido. Sim, esperado. Mas aí, no meio da lista, aparece o quê? O Prêmio Inova Gestão Pública da Fundação João Goulart. E isso já muda o jogo. Exato. Aqui está o pulo do gato. A lição para qualquer ativista ou líder. O trabalho dele foi visto não apenas como ativismo, mas como uma melhoria concreta para a máquina pública. Ele foi reconhecido como um bom gestor. Exatamente. Ele não foi premiado só por ser um símbolo, mas por fazer a coisa funcionar melhor. Isso mostra que ele conseguiu traduzir a causa dele para a linguagem da eficiência, da governança. É uma ponte que poucos conseguem construir. E a coisa não para no Brasil. Os documentos citam homenagens do governo do Rio, das câmaras municipais do Rio e de Maricá. E aí vem o reconhecimento internacional. Sim, tem a ONU. Uma homenagem na sede da ONU em Genebra. Isso coloca a história dele em outro patamar. Com certeza. Ser reconhecido em Genebra significa que a jornada dele deixou de ser uma história local, brasileira, e passou a ser vista como um case de superação e direitos humanos com relevância global. Vira um case universal. É a prova de que essa narrativa de resiliência e transformação, forjada em manicômios no Rio de Janeiro, tem um apelo universal. E a presença dele em eventos como a Bienal do Livro ou programas como o Encontro e na Globo News só reforça isso. A história furou a bolha. Certo. Então, ele tem essa trajetória, essa filosofia e o reconhecimento. Mas para quê? Qual o objetivo final? O portfólio deixa muito claro que não é só para inspirar. A missão é profundamente educativa. Uhum. E tem uma frase que parece ser o alicerce de tudo. A compreensão é a base do respeito. Uma frase simples, mas que orienta toda a estratégia dele. Ele parte do princípio de que muito do preconceito não vem necessariamente do ódio puro, mas da ignorância. A falta de informação, né? Exato. Então a missão dele é atacar essa ignorância. E ele faz isso de um jeito muito prático. As palestras dele não são só sobre a história de vida. Elas se propõem a informar de forma leve e acessível. Leve e acessível. E orientar sobre questões bem concretas, como o uso do nome social, requalificação de documentos, coisas que, para quem está de fora, podem parecer burocracia, mas que para uma pessoa trans são a diferença entre existir e não existir socialmente. E a estratégia para disseminar essa informação é brilhante. Se a gente olhar o público-alvo das palestras, Sim. a gente vê que é extremamente bem pensado. Colaboradores, gestores e diretores de empresas. Por que isso é tão inteligente? Porque ele não está falando apenas para quem já concorda com ele. Ele está mirando nos tomadores de decisão, nas pessoas que moldam a cultura de um ambiente de trabalho e que controlam as oportunidades de emprego e crescimento. Ele está indo direto na fonte do poder, basicamente. Exatamente. Ao levar a vivência pessoal dele para dentro do mundo corporativo, ele busca uma mudança sistêmica, de dentro para fora. Ele usa a própria história como uma ferramenta para treinar líderes a serem mais inclusivos. Então não é só inspiração. Não. O trabalho tem metas práticas, quase pedagógicas, para transformar o dia a dia das empresas e, por consequência, a sociedade. E o impacto real disso tudo na ponta, na vida das pessoas? Aí a gente entra nos depoimentos que estão no material. E são trechos muito, muito fortes. Sim, eu vi. Tem um de uma pessoa chamada Malu Rocha,
que descreve o efeito da história dele de um jeito que eu achei poético. Ela diz: sua capacidade de transformar maldade em gratidão, surras em resignação, violência em superação e dor em aprendizado provocavam em mim distintas emoções. Que descrição poderosa! Ela capturou exatamente aquela alquimia que a gente estava falando antes. Ela sentiu o processo acontecendo. E tem outros que mostram um efeito ainda mais direto, mais urgente. Esse aqui me pegou de verdade. É de um leitor anônimo sobre um dos livros dele, A Alça da Bolsa. A pessoa escreve: prestes a me entregar à depressão, lembrei-me que se ele superou, então eu também irei. Nossa. Pensa no peso disso. Um livro literalmente servindo de âncora para alguém no limite. É a materialização daquela frase do começo. Uma história contada para que outras sejam transformadas. Não é uma metáfora. É literal. É literal. A história dele se tornou uma ferramenta de sobrevivência para outra pessoa. Isso é o impacto no nível mais fundamental que existe. E tem a questão da representatividade, que outro comentário do perfil Anamelopsi coloca de forma perfeita. A pessoa pergunta: o que seria de cada um de nós se não pudesse encontrar em alguém essa identificação? É sobre se ver em alguém, né? Sobre saber que não se está só no mundo. E isso nos mostra os dois eixos do impacto dele. O primeiro é o inspiracional, que é o caso da pessoa com depressão. Se ele conseguiu, eu também consigo. É uma inspiração de resiliência universal. Certo. O segundo é o representacional, que é o que a Anamelopsi fala. Finalmente alguém que é como eu, que viveu o que eu vivi. Isso valida a sua própria existência. Ele consegue operar nesses dois níveis ao mesmo tempo, o que é raríssimo. Tem um último depoimento de Ivanir Telhas, que eu acho que amarra tudo. A pessoa agradece por tanta humanidade e amor em tuas palavras, que mesmo relatando o sofrimento, você conseguiu ser maior do que tudo. Acho que essa frase, ser maior do que tudo, resume a percepção que as pessoas têm dele. Se a gente conectar todos esses depoimentos, a missão que discutimos, o círculo se fecha perfeitamente. Sim. A missão declarada é transformar outras histórias, e é exatamente isso que esses relatos descrevem. A gente vê que livros como Eu Trans a Alça da Bolsa não são apenas livros, são pontos de virada na vida dos leitores, símbolos de que é possível sim sair do manicômio e chegar ao palco. Então, voltando à nossa pergunta lá do início, como se constrói uma vida de impacto a partir do caos absoluto? O que os materiais sobre o Jordan Lessa nos mostram é que a fórmula parece ser encarar a dor de frente, sem disfarces. Primeiro passo. Transformá-la em uma filosofia, no caso dele a gratidão, usar essa filosofia para quebrar barreiras institucionais e, por fim, transformar a própria história de vida em uma ferramenta de educação para mudar o sistema. E salvar outras pessoas no processo. Exato. Exato. A trajetória dele, como documentado aqui, exemplifica como uma história pessoal, quando é compartilhada com um propósito claro, se torna uma ferramenta poderosa para a mudança social. A estrutura do trabalho dele, os livros, as palestras focadas em empresas, as mentorias, revelam um método para ampliar e escalar o impacto de uma única, mas extraordinária experiência de vida. É mais do que contar uma história. Muito mais. É transformá-la num currículo para empatia. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. O material que a gente analisou mostra como uma dor profundamente pessoal foi transformada em uma missão pública. Isso nos leva a uma questão. Qual é o poder da vulnerabilidade e das histórias individuais na construção de sociedades mais empáticas? Até que ponto a jornada de superação de uma pessoa pode de fato se tornar a força coletiva de uma comunidade inteira?